Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui esta noite. Agradecer ao pastor José pelo convite, pela confiança. Sem perca de tempo, abra suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 7. Louva a Deus pela vida das irmãs, o ciclo de oração, a irmã França, a irmã Ventura, essas irmãs que têm um carinho muito grande por nós, irmã Edith. Deus abençoe a todos vocês. Livro de Apocalipse, capítulo de número 19, o versículo de número 7. Quantos acharam, digam amém. Amém. O irmão vai colocar no telão, acredito. Então, os irmãos que ainda não procurou, podem acompanhar a leitura pelo telão. Isso. Versículo de número 7 diz assim: Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a Ele, porque as bordas do Cordeiro chegou, e sua esposa já se preparou. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. E ele disse-me: escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-lhe: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E caí a seus pés para o adorar. E ele me disse: atenta para que tu não faças isso. Eu sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele era chamado de fiel e verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E ele tem um nome escrito que ninguém conhecia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado de A Palavra de Deus. Capítulo de número 22 de Apocalipse ainda. O versículo é o de número 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelas portas da cidade. Versículo de número 18, para encerrar. Porque eu testifico a todo homem que ouvi as palavras da profecia deste livro. Se algum homem lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E, se algum homem retirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente eu cedo venho. Amém. Assim seja. Ora vem, Senhor Jesus. Senta um pouquinho. Curve a tua cabeça por 1 minuto e meio. Senhor Deus, eterno Pai, a Ti te entregamos, ó Deus, a direção nesta noite, Pai, da Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus. E que o Senhor possa, ó Pai, nos tocar, Senhor, e que essa palavra fique marcada, porque é o Teu Espírito Santo, ó Deus, a qual irá falar ao nosso coração esta noite. Amém. Amém. Queridos, eu peço a atenção de vocês, a gente vai ser muito breve mesmo. E assim que eu terminar, nós já iremos para casa. Eu apenas peço atenção para que você compreenda o que Deus tem a falar conosco e aquilo a qual Deus colocou no meu coração. Existem 2 tipos de coisas. E as 2 coisas, elas existem. Existem as coisas que você pode tocar. As coisas existem, as coisas que você toca. Você tem um copo aqui no púlpito que você toca e você sabe que ele existe porque você toca. Mas também tem as coisas que você não consegue tocar. Mas não significa que elas não existem. Você vê um copo d'água aqui, você toca o copo, você vê a água,
mas não significa que essa água não tenha substâncias químicas. As substâncias químicas não estão visíveis. Existem coisas que são visíveis aos nossos olhos e as coisas que não são visíveis. O que nós podemos tocar é chamado de coisas tangíveis, coisas que é palpáveis. As coisas que nós não conseguimos tocar são chamadas de coisas intangíveis. Onde estava Deus na criação do mundo? Em carne. O João, ele diz que Deus na criação do mundo estava em palavra. A palavra é algo que você não consegue tocar, mas não significa que ela não existe. Ela estava lá. João, ele escreve no capítulo 1, versículo 1, dizendo: no princípio, no começo de tudo, ele era o verbo, palavra. E João, ele afirma, para não restar dúvida, o verbo era Deus. Então ele estava em forma de palavra na criação do mundo. E é ele quem diz no livro de Apocalipse, afirmando que João já escrevera no Evangelho: eu sou o alfa, o começo, o meio e o final. Eu sou o princípio e o fim. Todo mundo que pega a Bíblia, seja confesse a fé, cristão ou não, todo mundo que adquire um exemplar da Bíblia, ele vai ter que se deparar com as seguintes palavras logo quando ele começar a ler a Bíblia. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Essa palavra logo no primeiro capítulo aparece, se eu não me engano, a última vez que eu contei, umas 7 ou 8 vezes. Deus falava e as coisas aconteciam. Deus falava e as coisas aconteciam. Deus falava e as coisas aconteciam. Logo, se você prestar atenção aqui, tem uma sequência. Primeiro Deus fala e as coisas acontecem. Porque tem pessoas que têm só a promessa de Deus. Aí diz o seguinte, uma aventura: Deus falou comigo. Como se isso não significasse nada. Se Deus falou contigo, logo após ele falar, acontece. É bíblico. Ele falou, haja luz, a luz apareceu. Ele disse, haja, aconteceu. Então, se Deus falou, não diminua a palavra de Deus como se fosse nada. Eu esperava que Deus fosse abrir o céu, mas ele só usou o vaso. Mas se ele usou o vaso e falou, o que vem na sequência é o que vai acontecer. Porque a Bíblia que diz que a palavra dele não volta vazia. Existem duas coisas que não voltam atrás: uma palavra falada, uma flecha lançada. Não tem como voltar. Você atirou a flecha, não tem como você correr atrás da flecha e colocar ela de volta no arco. A palavra falada, não tem como você correr atrás da palavra. Opa, falei errado, eu vou pegar a palavra e colocar de volta. Uma vez que Deus fala, a palavra não volta vazia, ela faz um efeito. Prova disso, quando você abre o livro de Daniel, você vê que Deus, ele liberou uma palavra. E quando Deus libera uma palavra, eu quero que vocês olhem aqui para vocês entenderem. Quando você está para receber uma encomenda, a pessoa chega onde você colocou o endereço da encomenda, e se não te achar e não tiver ninguém para receber, a pessoa volta com a encomenda. Quando Deus libera uma palavra, a palavra ela não volta mais. No livro de Daniel, quando Deus liberou a resposta, o anjo já sabia, eu vou ter que entregar. Eu não posso voltar com a palavra, com a resposta que saiu da boca dele. Então estava Daniel orando, aí que está, porque tem crente que ora no primeiro dia, e ele espera igualmente, Daniel esperou uma resposta, ele espera o quê? A palavra. Só que Daniel orou primeiro, segundo, terceiro, chegou, se eu não me engano, no 21º dia. E o anjo disse, eu estava trazendo a palavra que ele liberou, a resposta do joelho, a resposta da oração, eu estava trazendo. Só que o príncipe da Pérsia, é a figura de Satanás, se colocou na frente, impedindo com que eu trouxesse a resposta. E travou-se uma batalha no céu.
E Satanás foi derrotado. No 21º dia, a resposta de Deus que saiu da boca chegou até os ouvidos de Daniel. Talvez você não entendeu a resposta que Deus liberou lá em cima. Oh, glórias! Ela não é encomenda da Brasperes, ela não é encomenda do correio, ela não é encomenda humana. Quando Deus liberar a palavra não volta. A palavra, ela chega. Pode ficar Satanás no meio, todo o inferno no meio. Se Deus liberou a palavra vai chegar. Eu ouvi Daniel, e eu estou trazendo a resposta daquilo que você pediu. É por isso que vale a pena insistir, irmãos, porque às vezes a resposta está no caminho. Sabe quando tu está esperando a encomenda, tu abre o celular e está lá, a tua encomenda está no lugar tal, a tua encomenda está no lugar tal, e você fica ansioso, e você olha, a encomenda não chegou, mas você está esperando. É assim, resposta de Deus, palavra de Deus liberada. Você fica esperando, vem hoje, vem hoje, vem hoje, mas o dia chega, porque se Deus liberou a palavra, ela não volta vazia. Antes ela faz o efeito que lhe é necessário. Então você entenda que a palavra de Deus, ela existe, ela é poderosa, ela é eficaz. Só estamos aqui por conta da palavra dele, porque pela palavra dele, tudo se fez. Deus, ele tinha um diálogo no Jardim do Éden, que ele conversava com Adão e Eva todos os dias. Até que um dia vocês conhecem a história que Adão cai, Eva também cai, e aí o diálogo de uma certa forma é rompido. Só que uma profecia ficou. O irmão leu Isaías aqui, confirmando aquilo que Deus colocou no meu coração. E disse: eu esmagarei. Só que Satanás se ateve a uma parte da profecia dizendo, da semente da mulher. Aí Satanás disse assim: eu já sei onde eu posso impedir que isso aqui seja cumprido. Se vai vir da semente da mulher, logo é algo que eu posso destruir, tangível. Uma criança, então vai vir. Então Satanás, ele se ateve a algo que ele podia destruir. Só que, irmãos, antes de Deus se fazer em carne, como João descreveu, ele já era a palavra. E na palavra não se toca, irmãos. Não toca. Eu estou falando aqui uma série de palavras e você não consegue tocar no que eu estou falando. Satanás, ele entra no coração de Herodes, logo quando Jesus nasce. Inflama o coração de Herodes para que Herodes destruísse todas as crianças, na intenção de tocar em Jesus. Só que Jesus era muito mais que criança. Jesus era a própria palavra em carne. Jesus cresce, Mateus capítulo de número 3. Irmãos, não precisava do céu bradar, porque tinha as pessoas que estavam ali conseguiam ouvir. E João já tinha falado. Quando Jesus está vindo depois de grande, Satanás não conseguiu matar Jesus ainda neném. Depois que Jesus está grande, ele está vindo, João já aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João apresenta para a terra. Aí o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, diz: agora é a minha vez de apresentar. Porque enquanto João gritou e todo mundo que estava em volta ouviu, a voz bradou: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Você acha que Deus falou baixo? Ele falou em alto e bom som. Não só para a terra ouvir, mas para o inferno também ouvir. A palavra está entre nós.
A palavra está aqui. Este é o meu filho amado. Só que estava encarnado. E Satanás continuou no seu plano de tentar matar Jesus. Irmãos, você lê o capítulo 27 de Mateus, os últimos capítulos dos evangelhos de Lucas, João, é agonizante, porque vê que Jesus está apanhando, eu cito Deus aqui, você vê que Jesus está com uma coroa de espinho entrando na sua cabeça, você vê que Jesus está sendo cuspido, você vê que Jesus está sendo moído, e você diz, por que esse homem não fala nada? Por que ele não se defende? Por que ele não abre a boca? Essa mesma agonia que algumas pessoas sentem quando lê a crucificação de Cristo, eles também sentiram. Por que você não se defende? Por que você não abre a boca? Por que você não diz algo? Fala alguma coisa. Mas da boca dele não saía som algum, irmãos. No silêncio ele já estava falando, ele era a própria palavra, ele estava ali encarnado, em silêncio. Quando ele abre a boca para falar, ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Nesse Eli, Eli, lama sabachthani, quem está embaixo diz, está clamando a Elias. Quem está no inferno diz, é o fim. Só que Jesus não é uma garrafa de água, a qual você pega, amassa e joga no lixo. Jesus não é um celular que você quebra e joga fora. Jesus não é algo que você toca e destrói. Jesus é algo intangível, que não tem como destruir. Quando o inferno achou que Jesus estaria destruído, aquele que estava encarnado entre nós ressuscita. Em forma de palavra, vai até o inferno, pega a chave da morte, a chave do inferno, oh, glórias a Deus, e prova disso é o que está escrito em Apocalipse, irmãos. João estava na ilha de Patmos, isolado, esperando a hora da morte, quando de repente João escuta um barulho, João ele cai. Quando João ele cai, a voz diz para ele, o que você vê, escreve. Porque estas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. Escreve. Porque palavra não se encerra, irmãos. Palavra não tem como pendurar a palavra na cruz e dizer, a palavra está morta. Não tem como jogar a palavra dentro do sepulcro e falar, a palavra está lá no sepulcro. Não tem como. A palavra ela ultrapassa paredes. A palavra ela sai da cruz. A palavra sai do sepulcro. A palavra vai no inferno. Toma a chave da morte. Toma a chave do inferno. A palavra está aqui falando contigo esta noite. Não tem como, irmãos. O maior poder que um ser humano tem é a sua mente, é as palavras que saem da sua boca, porque isso ninguém jamais aprisionará. Vamos para a Bíblia. Paulo, irmãos, quando ele começou a pregar, ele tinha um ministério, que ele gostava de pregar em praça. Paulo gostava de culto livre, está na Bíblia. Ele ia para as praças, pregava, só que aprisionaram Paulo. Só que a palavra não estava presa. Paulo disse, já que eu não posso estar numa praça para pregar, eu posso escrever. Foi aí que Paulo começou a mandar cartas. A cada carta que Paulo mandava para uma igreja, era Satanás sendo derrotado. Porque a palavra de Deus não fica cerrada em cadeia. E, irmãos do céu, a minha mãe, ela é técnica de enfermagem. E ela diz que tem crente que está esperando vaga de UTI cantando. Está lá internado e cantando. Cantando o que? A palavra. Louvor é palavra cantada.
Porque a enfermidade não encerra a palavra, a enfermidade não trava a palavra. A enfermidade ela limita o corpo, mas a palavra continua livre. A prisão ela limita o corpo, mas a palavra continua livre. Oh, glórias a Deus. O homem pode vir fechar essa igreja e falar: não vai ter mais igreja aberta no estado do Rio, não vai ter mais igreja aberta no Brasil, mas a palavra ela continua livre, não tem como barrar a palavra de Deus. Foi Jesus que disse: olha só, vai e fala da palavra, porque mesmo que vocês percam a cabeça, a palavra continuará sendo anunciada. Mesmo que vocês sejam encerrados, lançados para ser comido vivo, a palavra vai continuar viva. Passa eu, irmãos, passa o pastor José, passa o pastor presidente, passa todo mundo, mas a palavra fica. A Assembleia de Deus tem mais de 100 anos no Brasil. Muitos irmãos que já fundaram nem estão mais aqui. Mas a palavra está. A palavra está aqui. A palavra está entre nós. Que te virem as costas a tua família. Que te virem as costas os amigos. Que te virem as costas o emprego. Que te virem as costas o dinheiro. Que te virem as costas até o seu esposo, esposa, namorado, noiva. Mas se só se te restar a palavra de Deus, você tem tudo. Se você perder tudo e ficar só a promessa, você não perdeu nada. Filipenses capítulo 4, versículo de número 11, se eu não me engano. Paulo, ele disse assim: eu sei estar abatido. Eu sei passar necessidade. Eu sei viver como se tivesse possuindo tudo, como se não tivesse tido nada. Mas eu também sei possuir nada como se tivesse possuindo tudo. Ele não colocou no versículo, mas está na Bíblia. Um dia ele apanhou, que pararam de bater nele porque deram fé que ele estava morto. Matamos o homem, mas não estava. Um dia a cobra mordeu a mão de Paulo, venenosa, víbora. E Paulo não morreu. Sabe quando Paulo escreve a última carta dele, que é a segunda carta a Timóteo, ele está dentro de uma cadeia. E os historiadores dizem que é ali que ele morre, preso. Mas ele disse assim: ó, eu já passei necessidade, já fiquei com fome, já passei frio, eu já passei tantas coisas, eu já perdi muitas coisas. Teve um momento que eu não tinha nada, mas eu vivia como se tivesse tendo tudo. Aí como é que você fala que Paulo possuía, não tinha nada e vivia como possuindo tudo? É porque ele escreve lá no versículo 13, se eu não me engano: eu posso todas as coisas. Na palavra. Ah, não está escrito na palavra não, está escrito naquele que me fortalece. Quem fortalece o crente? Palavra. Eu perco tudo, mas a palavra me fortalece. Me abandona todo mundo, mas a palavra fica. Tiram os meus cargos ministeriais, mas eu tiro a palavra de dentro de mim. Me encosta no banco e não me dá oportunidade, mas a palavra está aqui. Filho foi para um lado, o outro foi para o outro. Eu chego em casa depois do culto, irmão Jonathan, tem uma solidão. Não tem ninguém na minha casa. O filho está de um lado, o neto está para lá. Eu moro sozinha, só eu e Deus. Mas a palavra está lá. Ah, meu Deus do céu. O aluguel está atrasado, eu vou ser despejado. Eu não sei para onde eu vou ter que ir para casa de parente. Mas a palavra está lá. E se você está com a palavra fortalece. Se você está com a palavra, você pode tudo. Na palavra. Eu posso tudo porque eu tenho a palavra. E a palavra dele é fiel. Passa céu, passa terra, mas as palavras dele não passam. Deus é Deus que cumpre promessas, porque Ele tem compromisso com a palavra.
Você acha que Deus cumpre promessa na tua vida porque tu é bom? Porque você consegue falar bem? Porque você conseguiu desenvolver alguma coisa? Porque você estudou? Deus, ele só cumpriu a promessa dele na tua vida porque ele não pode voltar atrás com a palavra dele. Se ele falou, ele tem que cumprir. É a palavra. Um dia Moisés ficou irado, ele desceu do monte. O povo estava com o bezerrinho de ouro lá, um negocinho meio... igual os cultos de hoje em dia, umas coisas meio idólatra. Moisés furioso quebrou as tábuas. Deus disse, eu não mandei você quebrar. Não era pelas tábuas, é a palavra que estava escrita. Vai pegar e vai escrever de novo, porque a minha palavra não é quebrada assim não. Escreve, a palavra fica. Estavam lá dentro do templo, irmãos. O irmão lê aqui. Um culto daquele farisaico. Culto farisaico é aquele culto que tem tudo de religiosidade, menos a presença, menos Deus. Então, a religiosidade eles sabiam fazer, a liturgia eles sabiam. Eles sabiam que tinham que chegar no sábado, eles sabiam que tinha que sentar na sinagoga, eles sabiam que quem tinha defeito numa mão, alguma coisa, algum defeito ficava lá atrás, eles sabiam de tudo isso. Aí a palavra chegou. Só que culto religioso, irmão, só o religioso não basta. A palavra tem que estar presente, eu vou te explicar um pouquinho. Aí a palavra chegou no meio do culto, dia de sábado, estava tudo conforme a liturgia. Só que a palavra chegou, Jesus. Foi a palavra entrar, irmãos, Jesus não falou nada. Foi só ele entrar, manifestou um, no meio do culto. Nazareno, viestes tu nos perturbar? Você vai ler depois, você vai ver que Jesus não disse nada. Foi só Jesus entrar que manifestou. Igreja que tem palavra, não fica demônio camuflado não, irmãos. Todo sábado ele estava lá, e o demônio estava camufladinho lá dentro. Quando a palavra chegou, ele disse, veio nos perturbar. Demônio não fica. Inferno não fica. Contenda não fica, divisão não fica, disse-me disse não fica, inveja não fica, rancor não fica, puxão de tapete não fica, na igreja onde a palavra está presente. Mas é uma confusão, irmão, é uma confusão no departamento, certifica se a palavra está lá, porque se a palavra estiver lá, a confusão sai. Mas é uma confusão na minha casa, é porque a palavra não está lá ainda. Se a palavra estiver lá, a confusão sai. Mas é uma briga na família, todo domingo a gente marca o almoço, está todo mundo bem. Quando chega no finalzinho do almoço, começa a brigar. Leva a palavra para lá. Irmãos, a palavra de Deus é paz, é vida, é tranquilidade, é mansidão. Se está tendo alguma coisa além disso, que não seja isso, é porque a palavra ainda não está lá. Mas meu marido é um perturbado. Irmã, leva a palavra para ele. Que quando a palavra chegar, Deus amansa, Deus acalma. O que aconteceu? Você está engolindo muita coisa. É porque eu não quero, não. É porque a palavra chegou. Aleluia. E a palavra chegou e o demônio não ficou, irmãos. O demônio teve que bater e retirada. Só que quando escreveram lá, quando Jesus estava sendo crucificado, escreveram o rei dos judeus, numa forma de tirar sarro. Ele disse, salve-te, rei dos judeus. Mas sabe o que eu acho lindo? Que João, ele escreve sobre Jesus acerca da palavra. Então João, ele escreve vários livros. João, ele escreve o Evangelho, João, ele escreve a primeira, a segunda carta. Então ele escreve o Apocalipse também. E tudo está ligado na palavra. E 1 João capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, nós vimos, agora eu estou indo para o final. Nós vimos, 1 João capítulo 1, versículo 1. Nós ouvimos, nós estivemos com ele, apalpamos, tocamos nele, conversamos com ele, com quem? O verbo da vida. João está dizendo, nós estivemos tete a tete com a palavra. Aí tem crente que é igual eu, que vai cantar aqui no rosto de Cristo, e ele começa a chorar, naquela parte que fala, queria saber como era o seu rosto, porque todo crente já sonhou um dia ver o rosto de Jesus mesmo.
Aí começa a chorar, queria saber como era seu rosto. Eu sei que não é do jeito que pintaram, eu sei que era uma coisa melhor do que isso aí. E vai chorando. Aí o João disse, eu tive o prazer de ver. Só que não ficou restrito só aos discípulos, irmãos. João, ele está lá em cima, ele está encerrando o livro de Apocalipse. Já estou terminando agora. Capítulo de número 19. Ele diz que olha e vê um, onde nós lemos. Assentado no cavalo branco. Aí, sobre este, olhos como chama de fogo. Aí ele vai descrever o que ele vê. Aí ele diz que este que estava lá, ele tinha um nome escrito que ninguém conseguia decifrar. Aí ele vai continuando. Ele estava com uma veste banhada de ouro. Aí ele diz, o seu nome é quem? A palavra de Deus. Aleluia. Esse é o capítulo 19. No capítulo 22, é o próprio Deus, a própria palavra que diz, estas palavras, elas são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus, por meio dos santos profetas, enviou o seu anjo para revelar as coisas que em breve hão de acontecer. E continua, eis que eu cedo venho, bem-aventurado aqueles que guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O Espírito Santo que nos envolveu de manhã na consagração, nos envolveu hoje à noite aqui no culto, ele clama e diz, e vem. A noiva também diz, vem. E ele de lá de cima continua dizendo, quem tem sede venha e toma de graça da água da vida. Glória. Ele continua dizendo, aquele que for fiel até a morte, vai estar comigo aqui em cima. Eu darei direito a comer da árvore da vida. Eu darei direito a provar do fruto que está no meio do jardim de Deus. Eu darei direito a sentar na mesa do Cordeiro e ceiar com ele. Ele está dizendo, aquele que vencer estará com a palavra lá em cima, face a face, como ele é. Satanás não conseguiu tocar, irmãos. Satanás não conseguiu matar, porque Jesus não é tangível, Jesus é intangível. Ele é a própria palavra de Deus. O que João viu, o dia todo Leblon verá. O arrebatamento não pode sair das nossos louvores. Eu sei que não dá para ficar gravando muito louvor de arrebatamento, porque não dá muito like, não dá muito engajamento, não dá sininho, não dá notícia. Eu sei que cantar arrebatamento, pregar arrebatamento, não dá engajamento. O negócio hoje é engajamento. Só que isso aqui é verdadeiro. A palavra vem. Paulo, ele escreveu aos Filipenses dizendo assim, olha, eu não me canso de escrever para vocês. Se guardem. Guarda a doutrina. Aí você diz, que doutrina? Doutrina não é dogma, doutrina é o que está na Bíblia. Ele diz, guarda a palavra, guarda a doutrina. Porque o dia vem. O arrebatamento tem que ser repetido. Durante todos os dias, se possível. Ele vem. A palavra vem. Ele volta, ele vem, ele volta, ele vem. Irmãos, eu era de uma época que eu via crente sair chorando da igreja quando pregava Mateus 25. Era um negócio de crente, irmão, crente velho chorava, novo convertido queria ir para o céu já no culto mesmo. A palavra de arrebatamento levava o povo às lágrimas. Porque o povo sabia, um dia eu vou estar com ele, um dia eu vou estar com ele, um dia eu vou estar com ele. Passou-se o tempo, e hoje em dia a gente se apega no carro, na
casa, não que a gente não possa ter, a gente pode ter. A gente se apega a tantas coisas que a gente nem quer mais que Jesus volte agora, não. Eu tenho muita coisa para fazer. Irmãos, tudo que você tem de plano aqui na terra não se compara àquilo que você verá face a face naquele dia. A palavra está aqui. Fiquem em pé, por gentileza, eu vou entregar agora. Oh, glórias a Deus. Irmãs do grupo de senhoras, muitas de vocês já estão numa idade avançada. Outras também já estão chegando lá. Mas saiba que muitas irmãs que um dia tiveram aqui cantando nesse conjunto e hoje já não estão mais aqui, a gente vai encontrar lá. E você lembra, às vezes a irmã estava chorando, já está na glória, mas você dizia, por que a irmã chora tanto? Lembra, irmã? Nossa, a irmã fulana, ela chora muito. Ela era pedindo força, força, força. Porque ela disse, eu quero ver o Senhor, mas está difícil. Meu marido não serve a Deus, ele não deixa eu vir para a igreja. Todo dia que eu chego em casa é uma briga. Meus filhos também não querem me acompanhar. Eu estou sozinho aqui na mesa, eu estou sozinho aqui no ciclo de oração. Me dê força, me dê força, me dê força. Eu preciso chegar. E chegou. Essa Covid também, muitos já chegaram. Enquanto nós não estamos lá na glória, tem um louvor que ele diz assim, se a Amanda pudesse me ajudar, eu entrego já agora no louvor. Que ele diz, e quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar e ver que o passado, pois Cristo na cruz, nenhuma condena para quem está em ti. Medite. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma. Você lembra da letra? Vamos cantar do começo então. Aleluia. Enquanto a gente canta, feche os seus olhos, porque a palavra de Deus te fortalece. Sabe aquele dia que você chega em casa atribulado do trabalho, você pega a Bíblia, você lê 2 versículos e deita de sono, mas aqueles 2 versículos te fortalecem. Aquele dia que você está na tua casa lá, fazendo teus afazeres, você liga o rádio, você liga o YouTube, escuta um louvor, e aquele louvor te fortalece. O que mantém o crente vivo, irmãos, é a palavra. O que mantém a chama acesa é a palavra. O que fortalece o cristão é a palavra. O crente não vive sem a palavra. Aleluia, essa é a palavra, irmãos. É a palavra. Tem dia que você chega no culto, você nem sabe qual foi os hinos da harpa, mas você lembra da palavra, porque a palavra te colocou em pé. Quantas vezes, Pedro, a palavra de Deus te levantou? E quantas vezes Satanás disse, é o último culto dele, mas teve uma pregação que te deu um gás, igual aquele gás que tu coloca no táxi para rodar o dia inteiro e trabalhar, o mesmo gás que a palavra te dá, e dizendo, Pedro, caminha mais um pouco, caminha que a quilometragem ainda não cessou. Não. Deus está dizendo para crentes aqui, a caminhada não parou.
E Ele te trouxe esta manhã e esta noite para te dizer: a palavra está te colocando de pé mais uma vez. Levante as suas mãos. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir. Até de dentro de casa, né, irmãos? Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras, até de dentro de casa mesmo. Aleluia. E quase parando sem forças, a gente lê e encontra bastante poder continuar a jornada e ver que o passado ficou, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto para a glória de Deus. Erga as duas mãos e me cante. Nenhuma condenação há. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. A última vez, nenhuma condenação há. Aleluia! Nenhuma condenação há para estar aqui. Deus Santo e Poderoso, pelo sangue, é certo que provas virão. Deus da vitória, Jesus. Mas nenhuma condenação há. Aleluia! Para quem está em ti, querido. Aleluia! Se você receber essa palavra, senta glorificando e exaltando aquele que mais um dia te fortaleceu, a Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Aleluia. Você foi abençoado. Aleluia. Com esta palavra, glorifique o nome do Senhor. Continue a sua caminhada. Aprendemos que sem palavras não temos como prosseguir, porque o alimento do crente é a palavra. E eu pergunto nesta noite a alguém em nosso meio que nesta noite ainda não recebeu esta palavra na sua vida, não tem certeza de salvação, ainda não sabe, aleluia, se o seu nome está escrito no livro da vida, e quer que, aleluia, o Senhor escreva o teu nome no livro da vida nesta noite. Se você ainda não aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador, eu te pergunto, quer fazer nesta noite? Quer dar um passo para o Senhor? Você que está em casa aí mesmo, você pode fazer, aleluia, este propósito, este pacto, esta aliança com o Senhor. E depois, então, somente vá ou venha até a igreja, ou em uma igreja mais próxima de sua casa, e diga lá: eu ouvi a palavra, e a palavra mudou a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, e eu confesso diante desta humanidade, diante dos homens, que Jesus é o meu Senhor. Tem alguém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua igreja,
Continue derramando bênção sobre a vida de todos nós. Aleluia. Meus queridos irmãos,